O verdadeiro conto do patinho feio. E lá estava eu, caminhando pelos corredores da minha depreciativa e entediante escola. E eu não digo isso porque a escola é ruim ou algo do tipo, mas porque eu não tenho uma aparência lá muito agradável. Ah, e desculpem não me apresentar, o meu nome é Sidney. Infelizmente, nessa manhã eu tive a infelicidade de esbarrar com o ser mais nojento do planeta Terra. Cuidado, feio. Já começa o dia com esse moleque no meu pé. E não é de hoje que eu escuto esse nome feio, é um apelido que eu recebi por esse mesmo cara, que se chama Clayton, quando éramos da creche. E ele faz uma menção à história do patinho feio. Zombou muito de mim por conta da minha aparência. Talvez eu não merecesse ter a minha autoestima completamente detonada. Seria bom se eu fosse crânio em matemática, ou seria legal se eu fosse bom em algum esporte também. Mas o jeito vai ser zoar a mim mesmo. Acho que eu ganharia muito dinheiro em stand-up. Mas de volta à história, eu estava caminhando pelos corredores da minha escola, que foi quando tudo mudou. Eu olhei para a porta da minha nova sala. Era o banner do campeonato anual de judô. No decorrer da aula, eu não conseguia pensar em outra coisa. Talvez fosse o meu destino. Então, depois da aula, eu ia dar uma passada na academia, que também pertencia à escola. Então, a aula acabou e eu fui pra academia. E, pra minha infelicidade, lá estava Clayton, o menino que inventou meu apelido feio. Logo quando eu entrei, o sensei apontou para o vestuário, onde tinha uns kimonos, o traje que o lutador usa durante o combate e durante o treino. Então eu me vesti. E lá estava eu, pronto para o treino. Ou para apanhar, já que foi isso que aconteceu mesmo. O sensei me colocou para lutar com Clayton e eu levei uma surra muito grande. E eu saí do treino todo detonado. Talvez aquilo não fosse para mim. O sensei ensinava bem, porém eu acho que eu não tenho uma individualidade. Talvez o maior nariz da escola. Talvez eu seja um pato mesmo. Ai, chegar em casa era um alívio. Ainda mais quando eu poderia me trancar no quarto e assistir alguns stories de pessoas que eram realmente muito bonitas e lindas. Galera, sinto muito em informar, mas acabou. Agora. Se comparar com outras pessoas, talvez seja um dos maiores defeitos do jovem. Ao me deitar, eu pensei novamente sobre o campeonato e que aquele foi meu primeiro dia, eu poderia melhorar. Então, eu estava disposto que eu queria apanhar mais. O dia seguinte pode ser resumido com uma só palavra: ansiedade. Eu estava muito ansioso para que chegasse a hora do treino de novo. Enquanto eu pegava o ônibus para ir para a escola, eu mexia a perna sem parar. E quando eu cheguei na sala de aula, eu roía as unhas, sem parar também. Porque eu estava muito ansioso e eu queria muito voltar a treinar. Finalmente chegou o momento. A aula tinha acabado e eu fui direto para a academia. Porém, quando eu cheguei lá, ela estava vazia. Estava apenas com o sensei lá. Então eu perguntei: cadê todo mundo? Provavelmente eles estão na reunião coletiva que vocês teriam após a aula. Nossa, eu esqueci completamente dessa reunião. Respondi eu, fingindo que não sabia da reunião. Eu terei uma aula particular? Se o senhor não contar a ninguém que você esteve aqui, nós podemos ter. Então tivemos uma aula. Mas uma aula diferenciada, já que ele me fez muitas perguntas. E eu tenho certeza que uma delas eu nunca vou esquecer. Ele perguntou qual era o meu sonho. E eu respondi o campeonato. Eu queria muito vencer aquele campeonato. Ele era a minha vida. Não que ele realmente fosse tudo pra mim, porém eu queria vencer. Eu queria ser alguém na vida. Eu queria ser importante pelo menos uma vez. Foi aí então que ele me disse: olha, Sidney, imagine um carro. Ele é você. Ele está a muitos quilômetros de distância de uma linha de chegada, que é o seu sonho. As duas rodas frontais é a sua responsabilidade e a sua dedicação. E nas rodas traseiras temos a autoconfiança e a paixão. O retrovisor do seu carro serve para que você veja atrás. E atrás há erros e acertos. Você precisa evitar aqueles erros para que eles não ocorram lá na frente. O para-brisa serve para que você visualize a sua vitória. Você precisa estar com os olhos nela.
A gasolina é a vontade, é aquilo que te move. Mal sabia ele que aquilo significaria muito pra mim. Foi aí então que a minha vida mudou. Eu estava 100% dedicado. E eu passava dia após dia querendo treinar mais. Foi aí então que eu comecei a me destacar entre os alunos do sensei. Ah, mas claro, eu nunca consegui estar acima do Clayton. Talvez um pouco abaixo. Ou igual. Mas nem tudo são flores. Foi antes do dia da competição, quando nós entramos no dojo. Nós estávamos com o kimono. Foi quando então nós sentamos no tatame e o sensei nos disse que o campeonato anual de judô teria que ser cancelado, porque não houveram inscrições suficientes. E no mesmo instante que ele disse, o meu mundo desmoronou, porque eu dediquei meu tempo àquilo, eu dediquei a minha vida a esse evento, e ele foi cancelado. Eu não sabia como me sentir, eu permaneci imóvel, eu não sabia como reagir a essa notícia. O jeito era voltar pra casa, porém Clayton me acompanhou. E isso foi bom, porque a gente virou amigo. A gente começou a conversar sobre o evento que foi cancelado, porém chegou ao ponto que nós começamos a conversar sobre os nossos medos. E ele mencionou que ele também era inseguro, assim como eu. Ele não gostava muito da aparência dele e, e ele descontava isso em mim. E nós começamos a nos entender com isso. Quando eu me expressei pra ele, quando eu comecei a dizer tudo o que eu sentia com as ofensas dele, eu fiquei muito aliviado, isso foi muito bom. Mas o importante é que a gente teria se tornado amigo. Mesmo que aquela notícia tivesse sido bastante triste, eu percebi que eu estava diferente. O simples ato de correr atrás do meu sonho me transformou em alguém diferente. Eu estava mais dedicado, responsável, apaixonado e autoconfiante em tudo que eu fazia. Sem contar que, inesperadamente, eu ganhei um amigo. Na verdade, Clayton se tornou o meu melhor amigo. No dia seguinte, após o campeonato, eu esqueci de contar, mas nós brigamos. Mas foi combinado. Clayton veio com alguma desculpa pra cima de mim e a gente começou a brigar. Ele queria que o campeonato ocorresse de qualquer forma. E com orgulho eu posso dizer que eu ganhei. E todo mundo viu, foi algo muito incrível. A gente continuou sendo amigo. Acho que nós dois ganhamos. Uma suspensão também. Daquele dia em diante eu fiquei conhecido como o Cisne. Aquele que faz seus oponentes voarem. Porque naquele dia eu fiz o Clayton voar.